Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Talvez você chegou um pouquinho mais tarde. Nós estamos começando a classe de batismo. Batismo no final do ano. Se você ainda não foi batizado e quer aproveitar a oportunidade, você pode aqui à minha esquerda, ter alguém te esperando na porta. Ali você pode sair agora e vai se preparar para se batizar no nome de Jesus Cristo, não é? Começa hoje a classe de batismo. Então você tem liberdade. Sai agora para ser preparado para o batismo. Amados, nós estamos nessa noite recebendo dois homens de Deus, não é? Pastor Helder de Bitinga. Um abraço para o Marcos, Antenor, viu? Que Deus continue trabalhando naquele lugar como tem trabalhado, né? Leva nosso abraço lá. E o pastor Igor Vieira, que é de Buritama, pastor de jovens, dois pastores de jovens, né? Dois pastores de jovens aí, dois jovens, não sei se é pastor de jovens ou jovens pastores, as duas coisas? As duas coisas, né? E a pastora Camila. Então eu quero chamar o pastor Igor Vieira, que vai estar ministrando nesta noite, e os jovens aí se aproveite, né, nesta noite, uma palavra nova, renovada, não é verdade? Isso, louve ao Senhor. Olha aí, pastor jovem. Se Jesus permitir, você vai ficar de cabelo branco também. Deus te use, querido. Obrigado. Eu termino o passo para o senhor. Graças e paz a todos. Amém. Boa noite a vocês. Queria muito agradecer ao pastor Dorival, a sua família, ao pastor Evandro, ao pastor Éden. Eu trabalho com o pastor Messias faz mais de 10 anos. O Messias se aposentou agora em dezembro. E eu vinha com ele trabalhando, e ele lapidando. Ele foi um Paulo na minha vida. Eu já tentei desistir diversas vezes da chamada pastoral. E o pastor Messias ali, me pegando. E ele falou, e eu estou sucedendo ele esse ano. Estou no primeiro ano de pastoreio como titular. Ele está ali. Ele já esteve aqui, pastor? Pastor Messias? É. Ah, é? Ele está pregando lá hoje. Por ser o primeiro ano de pastoreio, eu quase não estou saindo. Aí eu falei, eu vou pregar em 2 igrejas batistas renovadas, e eles me autorizaram a estar aqui, tá bom? E meu pastor está lá pregando hoje. Então é uma honra estar aqui com vocês, tá bem? Queria que vocês abrissem a Bíblia. Muito obrigado, irmão. Em Lucas, capítulo 1. Igreja linda, eu fico muito feliz de conhecer igrejas nossas. Eu sou da Batista Renovada de Buritama, nós somos co-irmãos. Eu cheguei com um caderno aqui, gente, eu não uso caderno não, mas algumas mensagens eu ainda continuo escrevendo em cadernos. Eu vou comprar um tablet o ano que vem, se Deus quiser, eu falei para a Camila. Então, mas ainda eu gosto de escrever à mão. Aí, amém. Amém pelo caderno ou pelo tablet? Quando Jesus nos chamou para ser discípulo, Ele faz o convite assim, ó. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Quando Jesus fala para a gente negar a si mesmo, Ele está querendo dizer assim, ó. Não existe nada da sua velha vida que você pode trazer para essa nova vida. Ele não propôs um remendo, uma reforma na sua vida, Ele propôs uma nova vida. Lembra aquela passagem que Ele diz assim, não coloca remendo novo em vestes velhas? Ao falar de veste, Ele está falando de uma condição, Ele está dizendo assim, ó. Nada da sua vida vai se aproveitar mais. A partir de hoje, ao dizer, tome a sua cruz, Ele está querendo dizer assim, ó, você vai deixar na cruz a sua vida e vai pegar a minha. Não tem como você trazer algo da sua velha vida para a nova vida, não se aproveita nada. É necessário você negar a você mesmo. Às vezes algumas pessoas vêm e a gente na função de pastor pergunta, o que eu preciso fazer? Não importa o seu pecado, a sua condição e quem você é. Você precisa deixar a sua vida para viver uma nova vida com Jesus. E a vida que você vai viver agora é a vida de Jesus e não mais a sua vida. Então esse convite de segue-me, agora você vai ser discípulo de Jesus. Ouvir o que Ele falou, obedecer ao que Ele falou e viver o que Ele também viveu na sua história. Eu quero seguir uma temática hoje sobre a coragem de dizer sim para Jesus. O que significa uma coragem de dizer sim para Jesus?
Você simplesmente está dizendo: eu desconheço os seus caminhos, eu desconheço o que vai acontecer comigo daqui para frente, mas eu obedeço a sua voz, eu me submeto à tua palavra, gostando eu ou não, o Senhor sabe o que é melhor e verdadeiro para a minha vida. Isso é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que a gente não se vê. Nossa fé se baseia no caráter de Deus, no coração de Deus, na pessoa bendita do nosso Deus. É por isso que Paulo diz lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer assim, ó: eu sei em quem tenho crido, não no que, não é um objeto que ele está crendo, é uma pessoa, a pessoa bendita do nosso Deus. Nós vamos ler a partir do versículo 26, acharam? Diz assim, as Sagradas Escrituras: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se, pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum, ou por eu ser virgem. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, a tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a sua serva, que cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel, possuída do Espírito Santo, exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe de meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor. Amém? Que a palavra de Deus produza seu efeito no coração de cada um. Eu queria seguir a temática sobre a coragem de dizer sim, mas antes eu preciso honrar, eu estou com a minha esposa Camila. Nós também estamos casados o mesmo tempo de pastoreio. Casei-me e fui para o pastoreio. Nós nos casamos. Então eu estou acompanhado dela, tá bom? Fico muito feliz de estar aqui com ela. Aqui, no texto nós acabamos de ler, no exemplo brilhante de Maria, nós temos o exemplo de como deveríamos reagir a tudo que Deus nos pede, a forma que Deus nos pede. A resposta de Maria, ela é brilhante, ela é comovente, ela é constrangedora a nós. Na época de Maria, nós não podemos pensar nos dias de hoje, mas na época de Maria, ela deveria ter mais ou menos 14 anos, ela era uma adolescente ainda, e muito pobre. Por que ela era muito pobre? Se vocês perceberem, a lei dizia que quando você iria apresentar o seu filho ao 8º dia, isso era a circuncisão e a apresentação do filho no templo, era necessário a família oferecer algo a Deus. E cada família não oferecia a mesma coisa. Conforme a sua classe social e econômica, você oferecia algo. Se você fosse rico, muito rico, você deveria oferecer um novilho ou algo mais valioso. Se você fosse pobre, dos muitos pobres, você ofereceria 2 pássaros. E conforme Lucas capítulo 2, versículo 21 a 24, nós percebemos que quando Maria e José vão apresentar o Senhor Jesus ao 8º dia no templo, eles consagram como oferta 2 pássaros, porque eles eram muito, muito pobres. Então ela era uma jovem, adolescente, aproximadamente de uns 14 anos, e ela era pobre, camponesa, adolescente, lavradora, grávida e solteira. E hoje,
um dos seres humanos mais conhecidos e extraordinários de todo o nosso mundo. O que torna Maria, uma discípula de Jesus que ouviu a voz dele e disse sim, tão extraordinária? O que torna ela foi a maneira que ela respondeu à vontade de Deus. Ela diz assim: seja feita conforme a tua vontade na vida da tua serva. A coragem de ela dizer sim. E nesse texto eu queria falar sobre 4 coisas rapidamente com vocês, apresentando o que ela fez. A primeira, o texto vai dizer no versículo 29, que quando o anjo apareceu e disse a anunciação que ela seria a mãe do Salvador, ela seria o ventre escolhido, Maria ouve tudo o que o anjo diz, e ela pôs-se a pensar, intensamente, ela parou para pensar. O texto diz assim, mas ao ouvir essas palavras, começou a pensar. A frase começou a pensar significa que Maria começou a raciocinar com intensidade. Quer dizer que Maria estava procurando razões para acreditar naquilo que ela havia ouvido da parte de um anjo. O que vemos agora em Maria, após o anjo dizer o que faria, ela lutando para acreditar no que Deus havia dito para ela. Ela está sendo de modo sincero, se colocando numa luta para compreender e crer no que o Senhor havia falado por ela. Por quê? Ela era uma judia, ou seja, ela nasceu entre o povo judeu. A notícia que Maria sabia da parte de Deus era do Antigo Testamento. Ela sabia que Deus havia visitado Moisés no Monte Sinai, que Deus havia dado a lei a ele, que Deus havia profetizado através dos profetas todas as coisas. E ela conhece Deus, conhece a lei do Senhor, os profetas, na lei do Senhor, nos profetas e na anunciação do Antigo Testamento, diria que um filho de Deus se tornaria um ser humano, nasceria num ventre materno e se vestiria de homem como eu e você. Maria estava ciente disso e ela queria acreditar. Mas não foi nada tão simples ela acreditar. Foi difícil para Maria quanto é difícil para nós crer que Jesus foi gerado dentro de nós. Hoje você não vai ver Jesus mais caminhando aqui, mas Jesus, ele é formado dentro de nós. A Bíblia diz que ele é o Emanuel, o Deus conosco, Deus em nós, Deus sendo gerado em nós, ele veio morar em nós. Para um ser humano crer que Deus está morando nele, ele precisa parar, pensar, raciocinar intensamente para acreditar naquilo, que um Deus agora mora dentro de um ser humano tão falho e pecador. E Maria está lutando da mesma forma que eu e você estamos lutando. E a Bíblia diz em João que ele se fez carne e veio habitar entre nós, veio ser como nós éramos. Era necessário ele fazer carne para que ele fosse exposto no madeiro e morresse. E foi exatamente isso que o texto diz. Essa é a mensagem do Evangelho, Deus se fazendo carne, Deus vindo ao nosso encontro, indo à nossa procura e nos convidando para se relacionar com Ele. Em nenhum momento você vai ver o ser humano indo buscar a Deus, mas você vai ver Deus se ofertando ao homem, se oferecendo ao homem como a principal oferta. A Bíblia diz assim que uma luz brilhou. A Bíblia não diz que uma luz nasceu do mundo, mas ela diz que é uma luz que vinda ao mundo. A Bíblia diz que o povo estava em trevas e eles viram uma grande luz. Eles estavam ainda em trevas, mas a luz brilhou a ele. Quer dizer que sempre Deus dá um passo na nossa direção, e Deus está dando um passo na direção do ser humano agora, para que o ser humano tenha a chance de se relacionar e viver com Ele. Maria está tendo essa experiência. Sempre foi difícil a compreensão que o Deus Criador do universo entrou no útero de uma mulher, de uma moça, para nascer através dela. Foi difícil para Maria, é difícil para nós, mas essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a verdade que trouxe vida ao mundo. Maria pensou na promessa de Deus e concluiu no seu íntimo: é verdade. Ela vai lembrando do profeta Isaías 7, 14, vai dizer assim: a virgem conceberá e dará luz ao menino, e ele será chamado Emanuel. Ela vai lembrar do profeta Miqueias falando a respeito de onde Jesus nasceria, o Filho de Deus. E ela pôs-se a pensar, e ela chega à conclusão: é verdade. A segunda coisa que Maria faz, primeiro ela pensa intensamente, a segunda ela duvida honestamente. Isso é uma coisa às vezes conflitante para nós. O anjo diz a Maria, anuncia a ela o que ia acontecer. Maria questiona, ela fala assim: mas como isso acontecerá se eu sou virgem? Se eu não me deitei com nenhum homem? É impossível. Maria está sendo sincera na sua resposta. Não tem como alguém nascer se eu nunca deitei com ninguém. Eu sou virgem, estou desposada do meu marido, estou aguardando José para que nós possamos casar e ter uma vida. Então, como alguém vai nascer no meu ventre?
Às vezes, eu lembro de uma frase de Francis Schaeffer, que ele fala assim: para as dúvidas honestas, Deus sempre tem respostas honestas. Existem dúvidas honestas, mas existem dúvidas desonestas. O que seriam as dúvidas desonestas? As dúvidas desonestas é aquelas pessoas que têm dúvidas, mas elas não querem acreditar numa resposta sincera. Por exemplo, você sabe que isso não pode acontecer, você tem as dúvidas, mas você não abre portas para Deus trazer a resposta e você dizer: é isso que eu quero. Você conclui assim: não pode. Isso é impossível, não há o que acontecer, não há o que fazer, não tem como isso acontecer. A sua opinião sempre vai determinar como a resposta, ela será a última e a decisiva, sem você dar a chance de ouvir a voz de Deus. As dúvidas honestas são humildes, elas abrem portas para respostas, e essas respostas podem mudar o seu ponto de vista, a sua vida, a sua opinião. As dúvidas honestas abrem sempre portas para crer. E aqui está algo maravilhoso. Se Maria nunca tivesse expressado sinceramente a sua dúvida, o anjo jamais teria pronunciado uma das coisas mais lindas que existe no Evangelho. Ela expressou a sua dúvida e o anjo respondeu: Maria, porque para Deus não há nada impossível. Essa resposta do anjo é maravilhosa para mim. Sabe por quê? Porque às vezes eu sou igual a Maria, eu não encontro uma resposta para o que está acontecendo na minha vida. Eu não vejo saída. Eu estou diante de algo que é maior do que eu não sei o que fazer, eu tenho poucos recursos, eu não sei qual caminho tomar. E eu me vejo diante de um beco, mas eu sempre acredito que para o meu Deus não há nada impossível. É isso que nós precisamos crer, que diante das situações mais adversas da vida, diante dos desafios que nós enfrentamos, diante de um relatório médico, nós ouvimos aqui do nosso amado irmão, diante de um pronunciamento, nós devemos sempre crer que quem tem a última resposta da nossa vida é o princípio e o fim, é o alfa e o ômega. Quando ele diz que ele é o alfa e o ômega, ele é a primeira letra da nossa história. Quando ele segue-me, a partir de agora eu escrevo, ele também é a última letra da nossa história. Então, pouco importa o começo ou o fim, ou o meio, o que importa é que dará certo, está escrito já a nossa história. E Maria, ela ouve isso. A única razão que temos para que essa revelação chegue até o nosso coração, que ainda há dúvida, é que Maria abriu o coração dela com perguntas sinceras, com dúvidas sinceras. E ela recebeu da parte de Deus respostas sinceras. Deus nunca vai chegar diante de você revoltado porque você abriu o seu coração e falou: Deus, eu não consigo enxergar uma saída, o que eu preciso fazer, Deus? Às vezes nós, como servos de Deus, às vezes eu me deparo com situações de famílias na nossa comunidade, na nossa cidade, e falo: Deus, não tem mais o que fazer nessa família, eu não vejo saída, eu não vejo respostas, mas eu sempre fico com a última, mas eu sei que para o Senhor não há nada impossível. O Senhor quer fazer alguma coisa? O Senhor ainda tem um projeto aqui? O que o Senhor quer fazer? Porque eu não consigo ver, Deus, sinceramente, eu não consigo ver esperança naquele ser humano, eu não consigo ver naquele jovem, naquele homem, naquela mulher, mas eu sei que o Senhor tem uma saída, e qual é? Então, a última palavra sempre será do nosso Deus, sempre será do nosso Deus. E quanto mais você estiver disposto a abrir o seu coração e expressar a sua dúvida de modo sincero e humildemente, mais longe você e as pessoas à sua volta poderão experimentar as coisas de Deus. Maria abriu seu coração e ela pôde ver que para Deus não há nada impossível. Não foi somente ela que experimentou, mas também todas as pessoas que estavam com ela. Sabe? É necessário a gente expor o nosso coração. Um dos textos mais brilhantes que eu acho sobre isso é Marcos 9. Jesus está descendo com os seus discípulos do monte. E diz que lá embaixo os seus discípulos não puderam expulsar a possessão de um filho de um homem. Esse homem chega a Jesus e fala: Jesus, seus discípulos não expulsaram os demônios ou ações malignas no meu filho. E Jesus conversa com seus discípulos, depois volta ao Pai dizendo: se você crê, tudo é possível ao que crê. E o pai responde ao que é Jesus? Uma das respostas mais lindas do Evangelho: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Eu acredito, mas ainda tem coisas em mim que não acredita. E quando ele expressou isso a Jesus, falou: Jesus, eu quero acreditar, eu estou diante do Senhor, mas ainda eu me sinto pequeno, insuficiente, eu acho que a minha fé é pouca. Mas Jesus falou assim: não é pouca, a nossa fé não existe. Existe fé verdadeira. A fé verdadeira é quando nós apontamos unicamente para Jesus. Se nossa fé estiver em Jesus, Ele pode fazer alguma coisa. Nós podemos dizer: Jesus, ajuda na minha falta de fé. Jesus, aumenta a minha fé, me ajuda a crer. E esse homem, ao dizer: Senhor, ajuda-me, o que Jesus fez? Jesus curou o seu filho e ele foi embora para sua casa.
A importância da fé está em quem? E ela deve estar em Jesus. E se nós abrirmos nosso coração a Jesus, eu estou diante de algo muito maior do que eu. Mas eu sei que o Senhor tudo pode. Me ajuda a crer e a viver o impossível. E Ele te ajudará. Porque você depositou a sua fé nele, que é o autor e o consumador da nossa fé, conforme diz Hebreus 12, 2. A terceira e penúltima coisa que Maria faz, ela vai agora se entregar completamente. O fim de alguém que põe a pensar inteiramente, expressa suas dúvidas sinceramente, é sempre se entregar completamente. Ela ouviu que para Deus não há nada impossível, e ela acreditou no que Deus falou através do anjo. Ela pensou, se o meu Deus que criou todo o universo, libertou o povo nosso da escravidão do Egito, protegeu até os nossos dias, suas promessas se cumpriu, não há nenhuma promessa que não se cumpriu, por que Ele não poderia fazer isso também? E ela acreditou. A resposta de Maria, ela diz, aqui está a sua serva, faz em mim o seu querer. Na versão King James vai dizer, aqui está a sua serva, seja feita em mim a sua vontade. Às vezes as pessoas dizem, eu até queria ser um cristão, um crente, mas ainda tem algumas coisas que eu não sou capaz de abrir mão, eu tenho que deixar para trás, eu tenho que deixar de fazer algumas coisas. Sim, você terá mesmo que abrir mão de algumas coisas. Você terá que fazer essa oração, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, ainda que eu não conheça, ainda que eu não sei o que vai ser daqui para frente, ainda que eu não entenda, ou eu seja maior do que eu não concorde, mas eu aceito, eu me submeto, ela é melhor e maior do que a minha. É necessário a gente fazer isso. Por diversas vezes, Jesus falou a mesma coisa. Ele diz que o discípulo, a vida de um discípulo, o preço de discipulado tem um custo. Ele exemplificou isso quando um homem vai construir uma torre. E ele falou assim, todo que for construir, assenta e calcule se será capaz de terminar isso. Aquilo que está querendo dizer assim, calcule se você vai ser capaz de custear aquilo. Porque tem alguns cristãos e alguns crentes que eles dizem sim ao preço, mas no decorrer do caminho, eles tentam renegociar esse custo. Jesus não pediu para você recalcular ou renegociar. Ele pediu para você calcular apenas. Se você disse sim, você disse sim para a voz dele, para o plano dele, para o propósito dele. E é ele que determina todas as coisas da nossa vida. Por exemplo, às vezes nós falamos assim, Deus, eu quero ser um cristão, mas não vou abrir mão daquilo. Quando você diz isso, você está recalculando o seu discipulado. A vida de um discípulo, você está querendo trazer coisas para você. E ao momento que você diz isso, você está assumindo o senhorio da sua vida, o controle dela. Você está querendo ser senhor dela. Jesus falou que você não pode ser senhor. Ele é o senhor de todas as coisas. Vai dizer, não podeis servir a dois senhores. Alguém vai controlar a sua vida. E a partir do momento que você deseja controlar a sua vida, você se torna senhor dela. E ele se retira. E ele falou, calcule. Porque a partir do momento que você diz sim, eu assumo o controle e a sua vida está sobre mim. Tente imaginar quando Deus chamou Abraão, falou, Abraão, sai da tua parentela, sai da sua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão podia falar assim, para onde eu vou? E Deus poderia responder para eles, vai que eu vou te mostrando, eu vou te apresentando mais tarde. Deus desejava que Abraão abrisse mão do seu direito de determinar por si próprio como viver. Ou seja, ao dizer, Abraão sai, mas para onde vou? Eu determino. Eu tenho o direito da sua vida, deixa eu conduzir como você vai viver, para onde você vai viver e para quem você vai viver. E Deus faz esse mesmo convite para nós. Deixa eu controlar sua vida, determinar os seus caminhos, os passos que você precisa dar. Você deixou a sua vida e você tomou a minha, agora sou eu que dirijo você. Apenas se entregue inteiramente. Essa é a terceira. E nessa terceira, eu abro um parênteses. Ao se entregar a Cristo, você precisa falar igual Maria, eu desconheço o que vai acontecer, mas eu confio, Senhor, eu obedeço, eu digo sim, com coragem a tua palavra. Maria não sabia tudo que lhe custaria a vontade de Deus. O mesmo também se aplica a José, o seu futuro esposo. Lucas 1 fala do anjo chamando Maria, Mateus 1 fala de o anjo chamando José. Porque, gente, imagina só, meus irmãos, não foi fácil para Maria dizer sim, mas vocês acreditam que José não precisava de muito mais coragem do de Maria para dizer sim ao plano de Deus? Por quê? Ele descobriu que Maria estava grávida, e ciente que ele não era o pai, porque ele não havia tido nenhuma relação com ela, ele não havia casado com ela, ele decide abandoná-la, decide abrir mão desse compromisso, romper.
Se José abandonasse Maria, sabe o que ia acontecer? Naquela pequena cidade de Belém, todo mundo ia conhecer Maria como uma mulher desprezada, humilhada, uma marginalizada, alguém sem valor, que havia sido infiel ao seu futuro esposo e agora está grávida, solteira. Mas quando José está planejando viver os planos dele, o que acontece? O anjo do Senhor aparece para José também. E diz: José, Deus tem um plano maior do que o teu. E o plano de Deus é você dizer sim para o que está acontecendo. Mas José não está entendendo nada que está acontecendo. E José está procurando, da mesma forma, argumentos para dizer sim. Ele está pensando assim: mas eu não me deitei com ela, o que eu vou? Os dois, tanto Maria e José, ao dizer sim para Deus, sabe o que eles seriam na cidade? Cidadão de segunda classe, na época. Um casal que está tendo um filho antes do casamento. Isso era muito sério. Muito, mas muito sério na época. Era ser uma família desprezada, que quase ninguém queria andar com eles, por causa da lei, da religião. E terceiro, Jesus cresceria sendo filho de um fruto de uma relação antes do casamento, como se por ele pesasse alguma maldição. Então, ao dizer sim, eles estavam abraçando um projeto de Deus que lhe custaria muito, muito, mas muito caro. Mas José, da mesma forma, ele teve coragem de dizer sim para a vontade de Deus. Ao dizer sim, José ia passear na cidade de Belém, falou: mas como a sua mulher está grávida? Ela engravidou do Espírito Santo. Isso nunca havia acontecido, gente. Hoje nós confiamos e cremos porque nós temos as Sagradas Escrituras escritas, e nós sabemos que essa é a verdade de Deus. Mas você imagine, para o tempo, ela está grávida por meio do Espírito Santo. Eu fico pensando, às vezes Deus tem um jeito de agir na nossa vida. Deus não poderia ser muito mais simples, ser muito mais fácil de Deus agir? Por exemplo, por que escolher uma jovem, solteira, pobre, camponesa, e fazer ela nascer um filho dela pelo Espírito Santo? Por que escolher esse caminho? E às vezes eu também olho, isso é o nascimento de Jesus, que é um dos momentos que decidiu a história. Agora a Bíblia fala que o coração do cristianismo é a sua ressurreição. Sabe o que acontece na ressurreição? Deus também poderia ser alguém muito mais simples e mais objetivo. Se você tivesse uma história para contar, antigamente, e você queria que essa história fosse confirmada por todos acreditassem nela e ela fosse ouvida por todos, você nunca escolheria mulheres para contar essas histórias na época. Porque as mulheres, antigamente, elas deviam ficar na sua casa, era a ideia antiga, e tudo era feito através dos homens. A religião não abria espaço às mulheres, elas eram submissas aos seus maridos, etc. Mas quando Jesus ressuscita, quais são as suas primeiras testemunhas? As mulheres. E elas saem anunciando a ressurreição de Jesus. E isso, alguém pode dizer, isso é mentira. Mulher anunciando é o primeiro ponto, é mentira. Deus nunca preocupou se os homens iam acreditar ou aceitar ou não. Deus nunca preocupou com isso. Deus sempre preocupou com a verdade. É por isso que Ele fala a verdade. É por isso que o que está na Bíblia é a verdade. É por isso que eu acredito na ressurreição também. Porque Deus não preparou o cenário assim, tem que ser perfeitinho. Deus usou as coisas imperfeitas. E uma das razões para isso é que Ele nos chamou para ser seu filho. Filho dele. E nós somos gente imperfeita. Que eu acho que eu e você não apostaria nenhuma ficha em nós mesmos. Mas Deus apostou o seu próprio Filho na nossa vida. Esse é o jeito de Deus dizer ao mundo: eu não faço nada da mesma forma que vocês fazem. Eu não faço nada do jeito que vocês esperam. Eu sempre abençoo, ao invés de o primogênito, eu abençoo o segundo filho. Ao invés de eu escolher as mulheres que geravam filhos, os ventres férteis, eu escolho as mulheres que tinham suas madres fechadas, as mulheres inférteis. Eu escolho sempre os caminhos diferentes para provar que quem detém a verdade, que quem tem o plano, quem está no controle sou eu e ninguém dessa terra. É por isso que Deus faz às vezes coisas em nós, que nós desconfiamos, falamos: meu Deus, o que está acontecendo? E as pessoas aí fora falam: como assim? Por quê? Porque Deus escolhe o jeito dele, o caminho dele, para provar que nenhum ser humano tem o direito de tocar na nossa vida e fazer algo, para que quando alguém ver a obra completa em nossa vida, alguém possa dizer: isso foi somente e tão somente Deus e nenhum outro ser humano. É isso que Deus faz na nossa vida. E por isso que Ele escolhe esses caminhos através de Maria e José. E esse é o padrão de Deus. Deus, por exemplo, salva o mundo por meio do sofrimento na cruz. Ninguém faria isso. Nenhum herói ia morrer na cruz. Um herói ia pegar o seu armamento bélico, ia fazer igual Pedro ali no Getsemane, no João 18, ia arrancar sua espada, ia cortar a orelha, ia fazer tudo. Mas Jesus não. Guarda a espada, se entrega, e por meio de um sofrimento Ele começa uma revolução. Começa a sua fé. É isso que Deus faz. Deus escolhe caminhos totalmente fora do padrão desse mundo.
para provar que o jeito dele fazer nessa terra é o jeito do céu. É o jeito do céu. Dizer sim para Deus em sua vida, não importa o que o mundo pensa. Quando você diz sim para Deus, você está dizendo: Deus, o Senhor será a minha honra e a minha recompensa. Se você deseja que Jesus seja o centro da sua vida, você precisa obedecer e entregar-se inteiramente a Ele. Abrir mão do controle da sua vida e desistir da sua condição. Obedecerei se, farei se tal coisa. Não. Eu obedecerei. Seja feita a tua vontade. Nunca coloque condições. Se você olhar, quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, ele diz: Pai Nosso está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Essa oração é só feita na terra, ela não é feita no céu, sabe por quê? Porque nenhum anjo, arcanjo, serafim, querubim, nenhum ser celestial ousa em não fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que todo o universo, ele se curva diante de Deus. Eu fico olhando a Deus falar por meio do profeta Isaías, dizendo assim: Ele chama as estrelas pelo seu nome, e todas comparecem perante Ele, sem faltar uma. São seres celestiais, estrela. A Bíblia diz que existem bilhões de estrelas na galáxia, isso é comprovado cientificamente, e existem milhares de galáxias, dá a entender que existe sim um número contado de estrela, porque a única pessoa que é infinita é Deus, nada mais é infinito. Então existe um fim para as estrelas, mas talvez esse fim nunca a nossa mente alcançará. E a Bíblia diz que Ele chama todas pelo seu nome e nenhuma ousa faltar. Sabe o que eu entendo por isso? Imagine só aquele dia que a gente levanta mal e nós somos uma estrela. Eu não estou bem, eu não vou lá hoje não, Deus vai me chamar, eu não vou fazer a vontade dele, sabe por quê? Ele nem vai notar a minha ausência. Eu sou mais uma. Aí diz que Deus passa a revista, um por um. Aonde está o Igor? Aonde está o Éden? Aonde está o Dorival? Deus sabe se você não veio. Porque a vontade dele precisa ser cumprida na sua e na nossa vida. E quando as estrelas comparecem, ela está dizendo: Deus, seja feita a tua vontade, ó Criador. E nós, como filhos dele, devemos dizer: seja feita a tua vontade em nossa vida. A última coisa eu encerro com vocês que Maria fez ao procurar Isabel. Quando Maria chega, Isabel está cheia do Espírito Santo e começa a falar com ela, encorajando e ajudando Maria a entender a situação. Quando Isabel termina, o que acontece? Maria irrompe em um cântico que chama o Cântico de Maria, ou o Cântico de Magnificação, onde Maria põe-se a adorar e exaltar a Deus de todo o seu coração. E sabe o que Maria começa a fazer? Ela começa a citar o passado, ela começa a citar os profetas, ela começa a citar os salmos, dizendo sim para o que Deus está dizendo para ela, e dizendo: Senhor, cumpra em mim o seu propósito. Quando nós pensamos intensamente, quando nós duvidamos sinceramente, quando nós nos entregamos completamente, sabe o que acontece? Nós vamos adorar ao Senhor sem medida, sem reserva, dizendo: Senhor, seja feita a vontade, porque o Senhor é o Deus mesmo ontem, hoje e para sempre. Olha o que diz a sua palavra. O Senhor cumpriu e diz que Maria irrompe num cântico, dizendo: essa é a vontade de Deus, seja feita a vontade de Deus, como ela é feita no céu, se cumpra em nossas vidas. E foi exatamente isso que acontece. Mas sabe o que é mais lindo de ver? E isso se aplica à igreja. Maria procura Isabel para entender os propósitos de Deus. Maria vai ao encontro da sua parenta, que a Bíblia diz, e para entender claramente foi necessária a comunhão com Isabel, porque quando Maria chega, diz que no ventre de Isabel estava João Batista, e ele começa a estremecer pela ação do Espírito Santo. Na comunhão entre Maria e Isabel, Deus começa a agir e ela começa a entender claramente. Foi necessária a comunhão dos santos, a comunhão dos irmãos, a comunhão da família na fé, para que Maria entendesse o plano inteiro de Deus e ali ele irrompesse em cânticos, em adoração, em exaltação a Deus. Como Maria, nós precisamos servir a Deus juntos, adorar a Deus juntos. Eu adoro a Deus pelos planos que Deus está cumprindo na sua vida. Eu louvo a Deus por essa amada igreja, essa linda igreja. O propósito de Deus está se cumprindo aqui. Se Deus está fazendo algo maravilhoso aqui, meu coração se enche de alegria, porque nós somos uma família na fé. Nós somos um só corpo. Se a igreja de Cristo vai mal, quer dizer que lá em Buritama eu também estou indo mal, mas se aqui em Pederneiras lá está indo bem, é que a igreja de Cristo está indo bem. Quando nós se juntamos para ver tudo que Deus está fazendo, e eu vou embora hoje muito feliz por essa linda igreja, por esse lindo povo, eu falo: Deus, que obra maravilhosa. Os seus planos não podem ser frustrados. Eles se cumprirão, eles são reais, Deus, porque o Senhor disse. E eu preciso ter coragem de dizer sim, como Maria você precisa.
pensar intensamente, inteiramente, duvidar sinceramente ou humildemente, se entregar completamente e adorar ao Senhor. Nunca duvide dos planos que Deus tem para a sua vida. Sempre creia que a obra de Deus ela é muito maior do que a sua. A Bíblia fala que os caminhos de Deus são mais altos, os pensamentos de Deus são bem mais altos. Os planos dele não podem ser frustrados. Ele tem planos de paz para nós. Se você deseja viver como Maria viveu algo extraordinário, você precisa dizer sim para o plano que Deus tem para a sua vida. Quando você diz sim, você está dizendo não para todos os outros planos. E ao dizer sim para Jesus, você fala assim: Senhor, a partir de hoje você tem um senhorio. A minha vida é tua. E essa é a oração que nós devemos fazer todos os dias. Senhor, qual é a tua vontade que deve ser feita hoje, através de mim? E que você tenha coragem de dizer: sim, Deus, eu vou cumprir essa tua vontade, para a glória do teu nome, para a alegria do mundo e para a bênção da minha vida. Que o Senhor Jesus abençoe vocês, os planos que Deus tem em vocês, na família de vocês, e saiba que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Se você tiver a coragem de dizer sim para Deus, tudo é possível ao que crê. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.